Olá, este é o programa Pensamento em Marcha, nessa fase do ano de 2023. Nós estamos conversando com vocês, nesses programas, tratando especificamente do livro A Disputa das Ideias na Atual Conjuntura. Nesse programa de hoje, nós vamos estar conversando com vocês sobre o capítulo 3 do livro A Disputa das Ideias na Atual Conjuntura, que é o capítulo Redes Sociais, Tecnologias de Controle e Rebeldia. É muito interessante observar que este capítulo tem tudo a ver justamente com o tratamento dos problemas da forma como nós enfrentamos as novas tecnologias de comunicação. Mas como nós vamos ver com vocês, essas tecnologias de comunicação, elas são, antes de tudo, tecnologias sociais. E essas tecnologias sociais atingem cada um de nós e nós vamos ver como é necessário, sim, elementos de rebeldia para poder tratar essas tecnologias. Nos acompanhe aqui no programa Pensamento em Marcha e no canal Pororoca Cabana. Vocês podem se inscrever no canal. E, na medida do possível, também se tornar membro do canal e estimular com que nós possamos manter a programação do canal Pororoca Cabana e do programa Pensamento em Marcha. Nos acompanhe, clique no sininho, se inscreva e, na medida do possível, também contribua com o canal e também com o programa aqui Pensamento em Marcha, inclusive contribuindo com o Pix, caso você tenha recurso para isso. Então este é o programa Pensamento em Marcha, este é o capítulo 3 do livro A Disputa das Ideias na Atual Conjuntura, que vocês podem baixar, inclusive aqui na direita está o site do Observatório Paraense do Mercado de Trabalho, e vocês podem lá fazer o download do livro para poder lê-lo, criticar e nos acompanhar. A configuração tecnológica do atual período marca, em definitivo, o cenário econômico, social e político brasileiro e mundial. Muito especificamente, a chamada telemática e a penetração dos instrumentos de internet no conjunto das sociedades mundiais nos levaram a um elemento muito forte de uma certa condição de controle da comunicação social por parte de um pequeno número de empresas, inclusive a nível mundial. Empresas como Google, YouTube, empresas como a Meta, como o Twitter, são um conjunto pequeno de empresas que está na memória e na percepção de cada um de nós. Nesse sentido, analisar essas tecnologias e, mais especificamente, tratá-las como tecnologias sociais, de comunicação social, é um ponto fundamental. É justamente este ponto que nós nos enfrentamos neste capítulo do livro A Disputa das Ideias na Atual Conjuntura. Neste programa de hoje, nós iremos, nesse primeiro momento, tratar especificamente como nós visualizamos esses elementos e, nos momentos posteriores, nós vamos tratar de alguns pontos que nós consideramos interessantes e que são partes, são subseções desse capítulo. De uma maneira geral, a leitura que nós fazemos deste momento, ela pode ser vista a partir da interação de dois trabalhos. De uma pesquisadora norte-americana, a professora Naomi Klein, que trata a partir de um livro que ela publicou em 2008, A Doutrina do Choque, como é que se estabelece a relação entre aquilo que nós chamamos de neoliberalismo e a atual
sociedade mundial. E um outro trabalho é um documentário feito por Karen Eimer e Jeanne Nohan, chamado Privacidade Hackeada. A interação entre esses dois trabalhos, entre o trabalho da professora Naomi e o trabalho de Karen Eimer e Jeanne Nohan, é alguma coisa que pode, de algum modo, nos orientar sob o ponto de vista de como nós devemos tratar essas tecnologias de comunicação social. De um modo geral, existe um ponto de convergência principal entre essas duas obras. Nós podemos observar, a partir da obra da Naomi Klein, a crítica que ela faz, em particular, à lógica das chamadas doutrinas liberais, em particular de um autor norte-americano da década de 70, que é Milton Friedman. E, ao lado disso, a forma como os autores desse documentário, o Karen Eimer e o Jeanne Nohan, tratam, a partir da lógica da privacidade hackeada, como é que os protagonistas ali observam aspectos de controle tecnológico sendo utilizados a partir, principalmente, dos anos 2014, 2015, e que tem alguns pontos importantes em termos temporais a serem considerados. Em particular, a eleição de Trump nos Estados Unidos em 2016, o chamado Brexit, que foi a saída da Grã-Bretanha da União Europeia no ano de 2016 também, e, mais especificamente, a própria eleição brasileira no ano de 2018. Esse conjunto de autores, portanto, eles acabam nos dando alguns pontos fundamentais de tratamento para esse período. O ponto de convergência principal refere-se a um encontro da que nós chamaríamos de uma certa lógica doutrinária entre aquele que é o papa do liberalismo moderno, que é o Milton Friedman, e aqueles que tratam os elementos da lógica das chamadas redes sociais. Vale notar que essa percepção que a Naomi Klein trata do Milton Friedman se refere à ideia de que, para aquele autor norte-americano, era necessário que houvesse choques a serem estabelecidos em certas sociedades, para que então se moldasse essas sociedades conforme um conjunto de interesses que nós chamaríamos de interesses neoliberais. Essas relações que são estabelecidas a partir dessa perspectiva do Friedman, ela tem uma relação muito forte, uma interação muito forte com um certo uso desse conjunto de mecanismos econômicos, no sentido de impor a certas sociedades uma desorganização em um determinado momento que possibilite reorganizar essas sociedades conforme os interesses de um determinado número muito pequeno, né, de controladores econômicos. Foi assim, nessa perspectiva, que o Milton Friedman viu com muita satisfação o golpe de Estado que ocorreu no Chile em 1973 e a imposição de um ditador, o Pinochet, para aquela sociedade. Conforme o próprio Friedman, o Pinochet foi muito útil para impor ao Chile, à sociedade chilena, um conjunto de choques econômicos que somente, na percepção dele, seriam feitos se de fato se impusesse uma ditadura militar sanguinolenta. E de fato a ditadura militar chilena, ela foi uma das ditaduras mais violentas que se tem notícia. Alguns números, inclusive os números que a professora Naomi Klein aponta no livro dela, na teoria do choque, é que tu terias tido ali aproximadamente 40 mil chilenos vitimados, que sumiram, foram mortos, fruto justamente daquela violenta ditadura que se impõe no Chile.
Conforme essa percepção, o centro desses choques seria a necessidade de construção, né, a partir desse conjunto de elementos, né, de uma trindade, de uma relação política entre três fatores que seriam fortes. Primeiro, uma certa eliminação da esfera pública de um conjunto de atores sociais que fossem contrários ao choque neoliberal. Segundo, a imposição da ideia de uma total liberdade para certas corporações, né, em particular as corporações econômicas e as corporações financeiras, muito especificamente, atuariam a partir dali de forma muito livre. E o terceiro ponto seria tu reduzires ao mínimo os chamados gastos sociais do Estado. Conforme o Milton Friedman, conforme o papa aí do liberalismo moderno, esses três elementos, eles requisitariam, portanto, um certo grau de ação violenta e, portanto, estabelecendo uma noção em que somente se haveria uma utopia liberal mediante a imposição de um choque de Estado violento. E foi isso justamente que ocorreu ali no Chile, em 1973. É importante notar que essa doutrina do choque, como uma visão extensamente defendida por Friedman, ela busca principalmente reduzir o Estado a um elemento de controle policial e militar muito expressivo, esvaziando outros elementos. Então, assim, a crença neoliberal do Estado policial e na solução meritocrática que se impõe a partir daí, ela se torna um ponto fundamental dessa perspectiva estabelecida no Chile e que se tornou um elemento chave do conjunto dos experimentos liberais que ocorreram a partir dali. Vale notar que no caso brasileiro especificamente, já na década de 90, ocorre um choque neoliberal expressivo já no governo de Fernando Henrique Cardoso. Obviamente que aquele governo, o governo de Fernando Henrique Cardoso, que era um governo que nós tínhamos saído da ditadura militar em 1985 e em 1995, 10 anos depois, esse governo se estabelece. O governo neoliberal do Fernando Henrique Cardoso ele não tem os elementos do teor autoritário, obviamente, dos governos ditatoriais, em particular da experiência neoliberal chilena. Entretanto, ele busca, de algum modo, se adequar quando ele estabelece, a partir daquilo que se denominou de consenso de Washington, uma certa interação entre uma perda de capacidade social brasileira adequada aos interesses, né, principalmente aos interesses liberais internacionais. E esse é aquilo que se convencionou chamar de consenso de Washington. Vale notar que a doutrina do choque estabelecida pelo Friedman, ele tinha uma das intenções centrais, que era reduzir o conjunto das interações em diversos países a uma básica condição, que era a condição de financiarização das economias e de uma pequena lógica somente de participação do Estado a partir da condição de que esses estados mínimos deveriam se impor. Vale, entretanto, observar como é que esse elemento, a construção do Estado neoliberal e a construção dessa doutrina de choque estabelecida pelos liberais a partir da experiência chilena e que depois se estabelece amplamente em todo o planeta, como é que isso se relaciona especificamente com as tecnologias de rede social? E aí nós vamos nos voltar um pouco para esse documentário, A Privacidade Hackeada, que é um documentário feita por Keren Eimer e Jeanne Nohan, tratando justamente a partir da fala de uma série de autores que estão ali participando daquele experimento, como é que
essas novas tecnologias, elas de algum modo nos caminham por uma espécie de um grande irmão tecnológico, né? Nesse sentido, esses autores eles vão se basear na obra de George Orwell, vão se basear na obra 1984, para poder tratar como é que essas tecnologias elas penetram o dia a dia das pessoas e como essas tecnologias elas estão intimamente ligadas ao próprio elemento de controle do mercado. Vale notar que uma das protagonistas dessa trama que é privacidade hackeada, Dave Carroll, chama atenção para o seguinte ponto, que a partir dessas tecnologias, todos nós nos tornaríamos meras mercadorias. E que, ao sermos meras mercadorias, nós ficaríamos inebriados com um mundo de interatividade, que é esse mundo que nós participamos, e que inclusive aqui nós temos um exemplo claro, né, que é a participação mediante as tecnologias vinculadas tanto ao Facebook, o Instagram, o Twitter, mas também o YouTube. Ela chama a atenção a Dave Carroll que, de outro modo, o controle social passa a deter, a partir dessas tecnologias, dessas novas tecnologias de social, a capacidade de produzir choques de ideias e produzindo crescentes defensores, né, crescente número de pessoas que passam a tratar a sua própria relação individual com a efeméride mercantil, né? Ou seja, a manipulação, portanto, das informações, elas passam a ser um ponto central, né, desse próprio capitalismo que se estabelece a partir dessa segunda década do século XXI. O documentário A Privacidade Hackeada, ele trata de dois episódios muito interessantes inicialmente, né? O Brexit, como nós já chamamos a atenção, que foi referente à saída da Grã-Bretanha da União Europeia, e a eleição de Trump. Vale chamar a atenção que esses dois episódios eles estão intimamente ligados a uma empresa, que é a Cambridge Analytica. De um modo muito sintético, o que acontece é que essa Cambridge Analytica ela acaba manipulando a partir de dados, principalmente no Facebook, acaba manipulando a atitude de uma quantidade muito grande de pessoas. Vale lembrar que o Stephen Bannon, que se torna o principal assessor tanto de Trump quanto de Bolsonaro aqui no Brasil, o Stephen Bannon ele era vice-presidente dessa Cambridge Analytica, né, dessa empresa, naquele período. O que se estabelece é como essa jornalista, a Carroll, chamou a atenção, uma jornalista do The Guardian, é que se estabelece uma espécie de quadrilha digital a partir dali. Entretanto, um ponto a ser assinalado é que não é exatamente uma quadrilha digital sob o ponto de vista de tomar informações simplesmente. Ela tem uma particularidade muito mais interessante, é que ela se transforma a partir dali, o uso dessas redes sociais, se transforma numa espécie de um Goebbels global e contemporâneo. Só para a gente lembrar, Goebbels era o principal assessor de Hitler para os elementos de comunicação social, para os elementos de comunicação de massa. Então, o que a Dave Carroll chama a atenção é que tu tens, portanto, a partir de como essas redes sociais passam a ser controladas e passam a estabelecer elementos de interação com as pessoas a nível mundial e muito especificamente em cada país, tu tens a partir daí a perspectiva e a possibilidade de tu teres, de fato, as redes sociais sendo utilizadas como uma tecnologia de controle social, né? Nesse sentido, o Goebbels moderno, né, esse Goebbels do século XXI, ele seria, antes de ser um indivíduo, seria, sobretudo, tecnologias de comunicação social que pudessem, de algum modo, serem utilizadas para manipular o ideário e a capacidade de interação de cada indivíduo.
É muito interessante observar que a Cambridge Analytica, ela é somente parte era somente parte de um hold maior, onde também existia a SCL, a Strategic Communication Laboratories. O que é essa empresa especificamente? Ela era uma empresa, um braço logístico, que possibilitava com que o conjunto de comunicações, de informações que estavam presentes, especialmente naquela altura, no Facebook e já no WhatsApp, pudessem de algum modo ser utilizado, né, por quem estava por detrás instrumentalizando especificamente aqueles dados. Nesse sentido, o Stephen Bannon, ele não somente se torna um mentor, e nesse sentido ele se aproxima daquela lógica anterior, que era a lógica do Milton Friedman. Vale observar que, nesse sentido, o Bannon e o Friedman têm um ponto em comum, que é o ponto da ideia de uma espécie de uma utopia liberal violenta, autoritária, né? Ou seja, somente o elemento do controle sobre a sociedade possibilitaria esse anarquismo liberal sendo produzido. É necessário, portanto, observar que essa doutrina de choque que foi teorizada pela professora Naomi Klein em relação à percepção do Friedman e o documentário de Kemi Emmer, eles nos possibilitam uma linha de interpretação rica para os movimentos de destruição, de soberania e de democracia. Portanto, os elementos que estão por detrás disso vão de contra a qualquer capacidade democrática colocada, mas também os elementos de soberania. É assim que esse processo chega até o ano de 2018 no Brasil, passando pelo golpe de Estado de 2016, mas no ano de 2018 essas tecnologias acabam sendo utilizadas para que se estabeleça um programa muito arrojado de neoliberalismo autoritário no país. Esse neoliberalismo autoritário, ele levou a coisas como a privatização da Eletrobras, a perda do controle sobre a Petrobras, a autonomia do Banco Central, a emenda constitucional 95, né, a emenda do teto dos gastos, que possibilitou, portanto, um aprisionamento quase que total, né, das políticas públicas somente aos interesses financeiros. Portanto, o que nós temos por trás, tanto dos aspectos vinculados à utilização dessas tecnologias de comunicação social, que nós todos, inclusive, utilizamos, não é mesmo? Entretanto, o problema é o controle delas, é como elas acabam interagindo com essas outras tecnologias, que são as tecnologias de controle da sociedade, em particular a percepção colocada a partir da lógica liberal de Milton Friedman, de que somente choques autoritários, de algum modo, poderiam dar conta, né, da condição que para eles é importante do controle de toda a sociedade por grupos muito pequenos. E isso tudo acaba impondo o desmonte de qualquer tipo de capacidade democrática em todas as sociedades mundiais, em particular, aqui no caso do Brasil, nós tivemos um exemplo bem claro disso. A resistência a esse tipo de processo, e nesse sentido, estabelecer a possibilidade do controle da sociedade sobre essas tecnologias, é um dos pontos fundamentais que está colocado para todos nós. Nos acompanhe, continue com a gente, nós estamos aqui no programa Pensamento em Marcha, no canal Pororoca Cabana. A segunda sessão deste capítulo, deste trabalho, a disputa das ideias na atual da conjuntura, e do capítulo 3, refere-se a como nós devemos defender a soberania nacional brasileira e, em particular, como é que nós devemos estabelecer elementos para que o país não ingresse novamente em um processo de construção de uma antinação ou de uma negação da nação brasileira.
Vale observar que a nação ela é uma condição de pelo menos 5 fatores fundamentais, sendo que a interação e a relação desses fatores é o que possibilita com que nós possamos, de algum modo, observar o futuro e construir o desenvolvimento da nação a partir da perspectiva da própria população. Um primeiro fator seria a garantia das condições de vida básica da nossa população. A qualidade de vida de um povo, ele depende de um conjunto de fatores e um desses fatores diz respeito, sim, aos aspectos de alimentação, de garantia de alimentação. Entretanto, um outro fator muito fundamental refere-se aos elementos vinculados às condições de relações de trabalho. O Gonzaguinha, famoso Gonzaguinha, ele dizia que sem o seu trabalho o homem não tem honra e sem a sua honra ele morre e mata. De fato, se nós tivermos condições muito ruins de trabalho, vinculadas principalmente à desocupação tão elevadas como são essas taxas de desocupação que nós temos nesses últimos anos no Brasil, mas principalmente também os aspectos do salário médio. A maior parte do povo brasileiro, alguma coisa como 85% da população brasileira, vive com uma renda média de somente até 2 salários mínimos, o que, portanto, nos dá aí condições muito penosas para a maior parte da população brasileira. Nesse sentido, estabelecer elementos de geração de emprego e renda e estabelecer com que tu tenhas condições de planejar a tua vida é um desses pontos fundamentais que nós temos que pensar. Um outro ponto também de respeito à dignidade da possibilidade da aposentadoria. Vale lembrar aqui que durante esses últimos anos, a maior parte da população brasileira ela ficou refém de uma emenda constitucional, a emenda constitucional 106, que retirou os direitos previdenciários da maior parte da nossa população. É muito triste, de fato, nós vermos trabalhadores com 70 anos, com 80 anos, inclusive, tendo que novamente estar no mercado de trabalho. Não somente concorrendo com os trabalhadores mais novos, mas principalmente sob condições tão penosas. É necessário, portanto, que nós estabeleçamos que não há como tu teres um projeto de nação se nós não tivermos condições dignas de aposentadoria para a maior parte da nossa população. A quarta questão muito fundamental de respeito justamente a nós da universidade. É necessário que tu tenhas condições de construção de uma sociedade onde o elemento tecnológico esteja a serviço da maior parte da nossa população. Nesse sentido, pensar ciência e tecnologia é um ponto-chave, sim. E, por fim, é necessário que nós pensamos também políticas amplas, vinculadas à saúde pública, à educação pública. Portanto, a garantia daquilo que nós chamaríamos de bens públicos é um ponto-chave para que nós possamos pensar o país. Esses elementos como um todo, que são elementos que, portanto, pensam os aspectos de dignidade da população brasileira, elas também se relacionam a um outro elemento integrado a isso, que o professor Darcy Ribeiro, um dos maiores educadores brasileiros, chamou a atenção, que é o elemento da produção de novo conhecimento. Ou seja, se a ciência e tecnologia ela tem que estar a serviço da capacidade de dar condições de dignidade para a população atual, para essa geração, entretanto é necessário também pensar como nós temos que pensar e produzir ciência e tecnologia que possibilite com que as gerações futuras tenham condições melhores do que a atual geração. Para se estabelecer esses elementos de produção de ciência e tecnologia para gerações futuras, é necessário se observar 3 pontos que nós consideramos chaves e que vocês podem, de algum modo, guardar. Primeiro,
É necessária uma rede de ensino e de educação universalizada e de acesso a todos. A educação pública e gratuita, garantir a educação pública e gratuita, é um ponto-chave para que nós possamos pensar produção de ciência e tecnologia com vistas às gerações futuras. Fundamentalmente, inclusive no sentido de que possa haver socialização de uma base educacional e que essa base educacional ela esteja universalizada e ela esteja como parte da lógica de vida de todos os brasileiros. O segundo ponto é que é necessário uma rede de educação superior. Vejam vocês que a universidade pública e gratuita, ela não é um elemento somente necessário à replicação do conhecimento, que diz a ver, obviamente, com as condições atuais. A universidade pública e gratuita, ela é o melhor instrumento para se produzir ciência e tecnologia com vistas ao futuro, com vistas a se pensar as próximas gerações. E, por fim, é necessário que nós possamos, de fato, estabelecer a nível nacional, a nível brasileiro, uma ampla rede de instituições cujo mote seja os aspectos de produção de inovação, de produção de ciência e tecnologia, que sejam instrumentalizadas, inclusive, pela sociedade brasileira como um todo. Esses elementos, esses três elementos, portanto, compõem parte dessa lógica que o Darcy Ribeiro via como um aspecto central para se pensar uma civilização nacional, uma civilização brasileira. Um terceiro fator muito forte diz respeito à manutenção da diversidade cultural brasileira. Nesse sentido, tantos aspectos vinculados à diversidade de interesses culturais que são tão amplos numa sociedade como a sociedade brasileira, elas devem não somente ser mantidos, como devem ser projetados de tal forma que toda a nossa sociedade possa, de fato, fazer com que a sua cultura esteja sendo exposta e que isso possa ser, portanto, um bem onde não seja somente direito de alguns estabelecer a cultura como sendo um ponto-chave, mas de toda a nossa sociedade. Um quarto ponto de respeito aos elementos da manutenção territorial e geopolítica brasileira, que foi tão ultrajado nesses últimos 6 anos. Nesse sentido, o ataque que nós tivemos nesses últimos 6 anos aos próprios elementos de uso do território brasileiro, como é o caso da base de Alcântara, em São Luís, no estado do Maranhão, que poderia ser utilizado como um elemento, uma plataforma importante para que o Brasil pudesse alcançar aspectos tecnológicos tão fundamentais como o elemento de lançar foguetes e ter essa autonomia tecnológica, e que perdeu isso e acabou cedendo de uma forma totalmente estapafúrdia a interesses externos, a interesses norte-americanos. O elemento do território, portanto, é central. Vale notar que o aspecto amazônico ele é muito importante nesse ponto. Por quê? Por conta de que a Amazônia ela não constitui somente um bioma único, ela constitui o maior bioma de diversidade do planeta. Nesse sentido, o elemento não somente de proteção territorial, mas principalmente o elemento da utilização de tecnologias e da nossa capacidade de pesquisa tão importante, presente aqui na Universidade Federal do Pará, presente também em outras universidades que se instalaram nesses últimos anos aqui no Pará, como a Unifespa, como a UFOPA, mas também na UEPA, a Universidade do Estado do Pará. Esse conjunto, portanto, de capacidade colocada de pesquisa, ela tem que estar a serviço justamente de nós tornarmos a Amazônia e o uso desse bioma diverso sob o ponto de vista dos aspectos criativos. Então, portanto, contrário a um extrativismo não criativo, como é o extrativismo da mineração, como é o extrativismo de outras formas, como o garimpo, que é tão penoso e tão ruim para a maior parte da nossa população,
é necessário pensar um extrativismo criativo. Como é que essa diversidade própria dos aspectos do bioma amazônico podem estar a serviço do desenvolvimento da soberania brasileira, mas fundamentalmente a serviço dos interesses da nossa população. E por fim, um aspecto tão fundamental é como nós podemos, enquanto brasileiros e enquanto paraenses, mas enquanto brasileiros fundamentalmente, nos colocar sob o ponto de vista dos aspectos internacionais. Vejam vocês que uma das manifestações que o atual presidente Lula colocou de respeito a como o Brasil poderia, de algum modo, interferir no conflito que se dá naquela região ali entre a Europa e a Ásia. O conflito entre a Ucrânia e a Rússia é hoje, de fato, um dos conflitos geopolíticos fundamentais, aonde não está se defrontando especificamente a Rússia e a Ucrânia, mas especificamente a Rússia contra o enorme poderio em torno da OTAN. Como é que o Brasil pode agir nesse quadro? O presidente Lula manifestou justamente a possibilidade de como o Brasil poderia servir como um elemento de pacificação daquele conflito. Portanto, a ação autônoma, a ação soberana brasileira é de fato um ponto central. Esses elementos que nós colocamos aqui são, portanto, parte dos aspectos daquilo que nós chamaríamos de soberania nacional e que nós tratamos aqui no livro A Disputa das Ideias na Atual Conjuntura, no capítulo 3, como sendo elementos de uma tecnologia social. Uma tecnologia social que é necessário que nós possamos dominá-la, é necessário que nós possamos, de fato, estabelecer elementos de soberania para que nós possamos pensar as gerações futuras. Este foi o programa Pensamento em Marcha. Nós estivemos aqui com vocês nesses blocos, tratando o capítulo 3 do livro A Disputa das Ideias na Atual Conjuntura, tanto sob o ponto de vista dos elementos das tecnologias de controle social, as redes, como também sob o ponto de vista dos aspectos do tratamento da soberania nacional, como também uma tecnologia social a ser apreendida, a ser dominada, para que o Brasil, para que o povo brasileiro e o povo paraense possa, de fato, estabelecer seus elementos de reconstrução pensando o futuro. Este é o programa Pensamento em Marcha, no canal Pororoca Cabana.